Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ismael, eu nasci em Marrocos, eu vivi no Canadá e hoje estou no Brasil, em São Paulo. Você é de qual lugar do Marrocos? Eu nasci em Fez, mas depois de 2 anos eu fui para Casablanca, a maior cidade do país, por causa do trabalho do meu pai, mas toda a minha família está em Fez até hoje. Como é a sua cidade natal? Então, a cidade de Natal, Fez, é a cidade mais histórica de Marrocos. Ela tem uma história de 1.400 anos. É 3 vezes mais antiga que o Brasil. Então, se você quer falar de tradições e história, é lá que você vai. É a cidade mais espiritual também. É a cidade mais cultural. Tem outras, mas Fez é a primeira, ok? É bem turística no sentido histórico também, artesanal. Os maiores artesanatos são lá. A maioria da mão de obra da cidade são artesanatos, o trabalho de madeira, de cobre, de ferro, de azulejos, como vocês conhecem um pouco em Portugal, mas lá é bem tradicional. A gastronomia também. Então é uma cidade, a cidade cultural e espiritual do país. Por que você decidiu se mudar aqui para São Paulo? Então, minha primeira mudança foi aos 15 anos, onde eu fui com meus pais para o Canadá. Eu sei que muita gente quer ir para o Canadá hoje, mas eu vivi 15 anos no Canadá e depois disso eu queria sair, morar em outro lugar, onde o clima é melhor para mim, onde tem sol. Eu gosto de viajar, então eu já viajei na América do Sul e viajei no Brasil também, eu gostei, me conectei e acabei fazendo meu intercâmbio aqui. Então aproveitei dessa oportunidade para ter uma experiência fora. Então eu estudo engenharia, então eu fiz o intercâmbio no PUC Rio aqui no Brasil, em engenharia de produção. E aí depois eu amei aqui, eu encontrei pessoas legais, eu encontrei um parceiro de trabalho, até eu encontrei uma brasileira por quem eu me apaixonei. Então, para mim foi um sinal aqui, tudo fluiu, que eu falei aqui que tenho que viver, ok? Então, quando eu voltei para Canadá, foi muito difícil ficar lá mais tempo. Então, voltei no mesmo ano aqui, estou aqui desde esse tempo e nem voltei lá ainda. 6 anos. E como você aprendeu a falar português? Então, antes de fazer o intercâmbio, eu tinha que aprender um pouco português, porque tinha que fazer um teste de idioma. Então, eu aprendi sozinho. Eu aprendi sozinho com minha metodologia, que inclusive eu ensino essa metodologia para meus alunos hoje, porque eu sou professor dos idiomas. Então, a base do idioma é imersão, é comunicar. Então, eu fiz amigos no Brasil, comunicava com eles, eu ajudava eles também no inglês ou no francês. Então, foi uma troca. Ouvindo música, eu lembro, eu ouvia Zeca Pagodinho para aprender o português. Enfim, ouvir música, tem que fazer o que você gosta, ok? É assim que você aprende. Faz o que você gosta naquele tema e você vai aprender. Então, aprendi sozinho, nunca fiz aula de português. Por que os seus pais decidiram sair do Marrocos? Então, meus pais decidiram sair de Marrocos pelo mesmo motivo que muito marroquino deixa Marrocos. E por que o marroquino deixa Marrocos? É falta de recursos. O compartilhamento dos recursos não é justo, por causa que é uma monarquia. Então os recursos ficam só entre quem está no poder. E bom, não vou falar também que Marrocos tem muitos recursos, é um país metade desértico, ok? Mas em resumindo, meus pais saíram de lá para melhorar a vida dos filhos deles, que são nós. Eu não acho que meus pais vêm da pobreza ou tinham nada. Meu pai tinha um bom trabalho, minha mãe trabalhava, mas eles falavam, vamos
ir lá para melhorar a vida de vocês. Vocês vão ter mais chance de estudar melhor, de ter mais oportunidades de trabalho e de vida. Foi bom até um certo ponto. Então, aos 15 anos, eu fui para o Canadá, então recomecei um pouco. E foi bom para um sentido. O Canadá oferece muitos recursos para estudar e trabalhar, então aproveitei do que eu posso. Aprendi, estudei, trabalhei. Mas mesmo assim, o Canadá não é perfeito. Então, eu tinha que sair também e tomar minha decisão, porque ir para o Canadá foi a decisão dos meus pais. Então, levei minha coragem e tomei minha própria decisão de ir onde eu acho que vai me dar mais recursos e chances para me desenvolver melhor. Não tem que esquecer, nossos pais, eles têm uma visão um pouco antiga do passado, de como a vida é, como tem que ser. Então, com crenças, claro, mas a vida não é assim. Viver no Canadá, viajar, me mostrou que a vida é mais que isso. Então, por isso estou aqui. Você mora onde no Canadá? Eu morava na província do Quebec, na cidade de Laval, especificamente, que está na periferia de Montreal. Como são as tradições marroquinas? Ok. Bom, as tradições marroquinas são um mix das tradições árabes, as tradições muçulmanas e as tradições amazigh, que são berber. Amazigh são os indígenas de Marrocos e de Norte África. Então é um mix. Mas o que predomina, claro, é o Islã. Então são tradições religiosas um pouco. A gente tem as festas religiosas, as tradições são árabes sobre os relacionamentos, as relações, mas tudo é inspirado no Islã, na religião mesmo. É a crença forte, porque é um país que tem uma religião só e mais que 98% são muçulmanos, o resto são judeus. Então, é o Islã que predomina na mente e nas ações. Como a colonização francesa influenciou o Marrocos? Ok. Bom, o marroquino foi muito influenciado da França, porque eles entraram em Marrocos, em Norte África e outros países africanos. E a influência foi um pouco uma modernização. Não significa que é bom ou ruim, mas uma modernização sobre a cultura civil, as tradições, até a gastronomia, a burocracia, o sistema educacional foi muito influenciado da França. Por isso, muitos marroquinos, talvez são os primeiros que vão estudar na França, são os marroquinos, então tem uma influência muito grande. Também a imigração marroquina foi muito para a França, então se criou um laço entre a França e Marrocos. A segunda idioma em Marrocos, além do árabe e do amazigh, do berber, é o francês. Então todo mundo estudou francês na escola. É isso, mas a influência não foi tão profunda, porque o que manda lá real é a cultura árabe, a cultura muçulmana. Mas, além disso, por causa do posicionamento geográfico de Marrocos, que está na esquina da África, no norte, muito próximo à Europa, então, muita influência entrou em Marrocos. Então, Marrocos é um país um pouco moderno, se você compara ele com os outros países árabes e muçulmanos. Então, é esse tipo de influência que Marrocos recebeu da França. Uma coisa que chama muito a atenção é a quantidade de marroquinos na Holanda, né? Na Holanda, exatamente. E não só na Holanda, e na França também, na Espanha. Mas na Holanda tem muito marroquino. Por que tem muitos na Holanda? Aconteceu uma imigração dos marroquinos do norte, que vem de uma cultura diferente. A gente são amazigh, são berber, que vem do Rif. O Rif é a região norte do Marrocos. Então, a maioria dos marroquinos que estão em Holanda vem do Rif, do norte de Marrocos. Então, a proximidade com a Europa é 14 quilômetros.
Então é fácil ir para lá. Nos anos 70, muito marroquino foi para a Europa, que foi depois da independência de Marrocos, em 56. Então, a partir desse momento, muito marroquino começou a migrar. A Europa saiu da Segunda Guerra Mundial. Eles chamavam os africanos para construir Europa. Então, muito africano foi para lá, não só os marroquinos. Argelinos, o povo do Senegal. Bom, as antigas colônias francesas. Foi uma troca. E hoje, França não gosta que tem muitos imigrantes, mas a história fez que ela que começou esse processo, que hoje é uma continuação e vai continuar. O que podemos esperar do turismo marroquino? Então, o Marrocos, ele vive só de turismo. É a primeira economia do Marrocos é o turismo. Marrocos sem turismo, a economia cai. É a realidade. Então, o Marrocos, ele recebe 10, 12 milhões de turistas por ano. Por exemplo, se a gente compara com o Brasil recebe uns 4, 5. O Brasil que é muito maior na geografia, na superfície, na quantidade das pessoas, nas praias, nos recursos. Então, a diferença é o foco. O Brasil foca em outros recursos. Marrocos foca no turismo. Então, o turismo ele é desenvolvido em Marrocos. O que tem em Marrocos? Temos a história, como eu falei. Marrocos é um país muito histórico, com minha cidade de onde eu venho, e outras cidades históricas como Marrakech e Meknès, ok? Então temos cidades muito lindas para visitar. Vou começar por Fez. Quem quer aprender sobre a cultura, a história, o artesanato, ele tem que ir lá. Temos Marrakech, que é muito famosa por um turismo de luxo, é bom. Temos Essaouira, que é um turismo mais roots, mais autêntico, está na praia, é muito bom também. Temos festivais lá de gnawa, de música. Temos muitos festivais musicais em Marrocos. Temos lugares para fazer surf também, no sul de Marrocos. Temos a Mediterrânea, no norte. Então é um bom mix do Mediterrâneo no norte, o Atlântico no oeste. E temos o deserto, então é muito lindo também visitar o deserto. É muito bom. Tem muitas cidades lá. Tem Ouarzazate, que é uma cidade de cinema, onde eles fizeram lá o filme Gladiator, se vocês conhecem, claro. Então, é muito turístico. Temos a natureza, temos montanhas. A comida é muito boa mesmo. É um patrimônio cultural em Marrocos, a gastronomia em si. É bem desenvolvida mesmo, o povo sabe cozinhar mesmo. Você pode falar mais sobre a gastronomia marroquina? Bom, a gastronomia marroquina é bem desenvolvida, como eu falei. Temos nosso próprio tempero, se chama Ras al-Hanout. Pode comparar ele ao garam masala indiano. É um mix de temperos que cria esse tempero. A gente come cordeiro, por exemplo. Os pratos mais famosos são o cuscuz marroquino, que é feito do jeito marroquino, claro, não do jeito nordestino como aqui. Mas a diferença é um cuscuz feito do grão de trigo, não como aqui que vem da mandioca ou de milho. Temos outros pratos, meu preferido é pastilha. É um tipo de pastel, mas é um pastel bem gastronômico que vai no forno, recheado. E temos o tagine, que é feito em um equipamento de barro, que é cozido em longo tempo, que solta mais sabores. É muito saborosa a comida marroquina. Sim, ela é mais saborosa que a comida brasileira. Ok? Isso é um fato. Mas a comida brasileira ela oferece muito mais ingredientes por causa da grandeza geográfica. Ok? A gente pode comparar um pouco a gastronomia marroquina com a comida nordestina um pouco. Eles comem cordeiro, tem mais sabor, mais tempero. Mas ela é bem mais trabalhada, a comida marroquina. É bem legal.
Como você mora aqui no Brasil, você vê quais diferenças de morar numa república com uma monarquia? Então, a diferença é muito grande mesmo, porque quando a gente fala monarquia, a gente fala do poder. Então, em uma monarquia você tem menos poder. Porque quando a gente fala poder, a gente fala de liberdade. Então, o resultado é você ter um país que é mais oprimido, que tem menos personalidade, contrário ao Brasil, que o Brasil é uma democracia livre, você faz o que quiser. Então, é bom para os dois lados. Não todo mundo consegue viver também numa liberdade, mas pelo menos é o caminho da sociedade, do humano. A gente são livres. Então, o Brasil você faz o que você quer, tá tudo bem. Marrocos, você não faz o que você quer, você segue as leis, você segue as regras, você nem pode se expressar livremente sobre a monarquia, o país, o que está acontecendo. Então, vamos dizer, a diferença é que mesmo você entra num restaurante e você tem só uma comida, ou você entra no outro restaurante e tem muita comida, muita diversificação. Então, Marrocos só tem uma lei, só tem uma visão de vida, só tem uma forma de fazer. Sem entrar profundo e falar que a monarquia controla os recursos do país, então acontece muita bagunça. A linha é fina entre monarquia e ditadura. Quando você chegou aqui no Brasil, no que você começou a trabalhar? Então, foi um desafio, porque você larga tudo de uma forma. Eu larguei engenharia no Canadá. Eu cheguei aqui e tinha que trabalhar, fazer um dinheiro e viver. Eu sempre tive um sonho de trabalhar online, fazer dinheiro online. Então, o que eu fiz aqui eu fiz vender online. Eu encontrei um parceiro aqui no Brasil, é um marroquino inclusive. Então a gente trabalhou em vender online, e-commerce. Então aprendi o marketing, foi bom e fui me desenvolvendo. E na verdade fui me desenvolvendo e me descobrindo, porque eu venho aqui com uma intenção de me descobrir mesmo, e achar quem eu sou, e soltar meu talento e trabalhar com ele. Eu sabia que lá eu não estava fazendo o que eu tinha que fazer mesmo. A gente se identifica muito com nossos diplomas e nossos trabalhos, mas a gente não são isso. Então comecei a fazer muita coisa, seguir meu coração. E meu coração foi para a gastronomia. Então, eu não sabia cozinhar, então eu aprendi a cozinhar. Comecei a fazer arroz, eu aprendi. E depois disso comecei a fazer mais. E eu fui vendo que eu sou muito bom nisso. As pessoas começam a pedir minha comida. Eu fui aprendendo comida brasileira, aprendendo sobre os ingredientes daqui e aprendendo a cozinha clássica, a gastronomia francesa e tudo. A marroquina eu já sabia, não cozinhava tão ela, mas eu sabia disso, da comida marroquina. Então o que eu fiz é comecei a vender um pouco minha comida. E fui se desenvolvendo, ok? Tudo isso em paralelo comecei a dar aulas de francês também. Então, porque tinha que trabalhar, tinha que fazer dinheiro, e minha namorada da época, ela me falou, faz aulas de francês. A verdade, eu já fiz isso no Rio, quando eu estava fazendo o intercâmbio, mas não sentia que é isso, mas eu fiz. E foi bom, fui aprendendo, fui se desenvolvendo, e fui desenvolvendo minha própria metodologia. Como eu aprendi o português e o inglês, e como eu posso ensinar isso, porque é totalmente diferente, aprender e ensinar. Inclusive, até hoje eu dou aulas de francês e até eu dou aulas de português para estrangeiros, então eu continuo fazendo isso. E com a gastronomia, eu continuo aprendendo, e quando a pandemia veio, aproveitei da oportunidade para vender o que eu sabia fazer
no meu bairro, porta a porta. Então, comecei a vender pão, focaccia, os patê árabes, hummus, baba ganoush. E deu certo, e foi uma ótima experiência. Eu aprendi sobre muita coisa, empreendedorismo real, vender seu produto, serviço, porta a porta. Foi um dos melhores aprendizagens da minha experiência aqui no Brasil. Bom, depois disso, continuo aprendendo gastronomia e melhorando meu curso online, meu curso de aula de francês. E até hoje, eu dou aula de francês e aulas de português. E eu tenho um projeto gastronômico com uma parceira que é do tiramisu. Então, eu amo gastronomia brasileira. Eu continuo me desenvolvendo nisso. Eu amo ensinar, passar informação e passar a visão para você crescer. Eu continuo a ensinar o francês de um jeito diferente. São mais mentorias e conversação e se transformar para conseguir aprender. Eu continuo me desenvolvendo e eu vou continuar, porque é isso o intuito. O que você pensa sobre a educação brasileira? Então, o que eu acho da educação brasileira, eu vou falar dos resultados das pessoas que vêm me ver para aprender. Eu acho que a educação brasileira é meio fraca, porque ela não passa toda a informação e, no mesmo tempo, passa a informação meio manipulada. E terceiro ponto, é uma educação um pouco antiga, baseada em um filósofo educador, Freire. Então, é isso que eu acho. Eu acho que ela vem dessa linha, que eu acho que tem que dar uma modificada, tem que dar uma adaptação. Ok? O brasileiro, ele, por exemplo, eu vou falar da educação dos idiomas. Todo mundo faz curso de idioma, mas ninguém fala. Então, por quê? É porque o brasileiro não sabe aprender? Ou o sistema educacional geral está falido? Eu acho que o sistema, em geral, está falido, e não só no Brasil, e no mundo inteiro. Então, se a gente falar de educação pública em geral, ela é falida no mundo inteiro, que seja no Brasil, Marrocos ou até no Canadá, porque é uma educação que te leva para um caminho. Mas a educação é feita para te libertar. Então, se eu te levo para um caminho, eu estou te manipulando. Então, tem que ver a agenda da educação. Ela vem da política. É os políticos que mandam. Mas a educação é para te libertar, para você tomar suas próprias decisões. Então, eu não vou falar da educação brasileira em si, mas é a educação em geral. Senão, a educação brasileira, ela é de boa num sentido, tem SESCs, tem muitos centros culturais que ajudam o brasileiro a abrir a mente, tem uma educação ambiental, tem uma educação artística. Esses elementos faltam em outros lugares e eu acho que o Brasil é muito bom nesse ramo também. O que você tem achado da experiência de dar aulas até agora? Bom, minha experiência é meio estranha porque eu sou um professor autodidata, significa que eu aprendi sozinho. E não vem de uma escola, tipo, eu dou aula em grupo, não. Ou eu dou aula para crianças, não. Eu aprendi como ensinar você a aprender idiomas. Eu sou muito bom nisso, eu sou expert em aprendizagem dos idiomas. Então eu sou mais um mentor, educador, guia, que professor. Segundo, minha experiência foi muito boa de aulas particulares, porque o brasileiro ele é aberto para aprender outros idiomas, então ele vem aberto e aprende, e pega a visão. Em geral, eu achei muito bom trabalhar por você, isso é um bom ponto, que ser um professor particular, eu achei bom. Achei difícil também, porque eu ensino francês, então o francês é meio um idioma selecta, então o tipo de clientes que eu recebo são às vezes selectos, e quando o cliente vem e quer aprender, eu tenho que me adaptar no passado dele. Então eu amo o meu trabalho, eu amo ensinar, pegar a pessoa e passar para ela a visão, para ela entender e mudar a mentalidade dela do aprendizagem.
eu me sinto vitorioso quando a pessoa pega a visão e se transforma. O aprendizagem do idioma ele vem depois, então claro, quando a pessoa aprende o idioma, abre a mente. Então eu gosto dessa visão. Estou ainda fazendo o meu programa completo, então eu estou amando o que eu faço. Você pode divulgar os seus trabalhos? Sim, claro. Bom, quem quer aprender francês ou outros idiomas e quer uma metodologia diferente, especial, personalizada para você, que é fora da curva das escolas, que mostra realmente como se aprende um idioma e como você vai conseguir, você pode me contactar. Eu tenho o meu Instagram, o meu WhatsApp, ok? Eu vou deixar aqui na descrição. Também eu tenho um projeto gastronômico. Quem quer comer o tiramisu, a melhor sobremesa do mundo, a sobremesa italiana com café, pode também me falar. Temos o projeto no iFood, eu vou deixar também o WhatsApp, o mesmo, tá bom? Então, com esses projetos, pode me contactar. Vou ser muito feliz de falar com vocês.